Olá, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aprove ao Senhor que estivéssemos mais uma vez aqui a estudarmos na palavra. Um dia maravilhoso Ele nos deu. Vamos agradecer, vamos glorificar o nome dEle. A igreja não tem o livre-arbítrio. Esse é o assunto de hoje. Vamos estudar na palavra. Deus deu mandamentos sobre o que Jesus havia de falar, sabia? A igreja não. Jesus disse: o Pai me enviou, o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. João, capítulo 12, 49, leia lá o que Jesus disse. A igreja não pode falar e fazer o que bem quiser. Deus criou a igreja para ser cabeça dela. Deus é o cabeça da igreja, não ela que é o cabeça de Deus. Não. Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio para escolher seguir a verdade da palavra de Deus e ter salvação, ou seguir as mentiras do diabo e ficar na perdição. Mas a igreja, não. Deus não deu a ela o livre-arbítrio para escolher, realizar e pregar o que ela quiser. Se é a palavra de Deus ou uma tradição criada por ela de cultuar a Deus e o ídolo. Mas somente o que Jesus mandou, Mateus 28, 20. Se ela é uma igreja cristã, obedece a Cristo como ele obedeceu a Deus. Se não, ela é anticristo. Jesus criou a igreja para obedecer à doutrina dele e não para se rebelar, criando um magistério que torne as decisões da igreja superiores aos seus ensinamentos. Fazendo tudo contrário ao que Deus disse. Não faça imagens. Está lá escrito em Êxodo 20, versículo 4. Já o magistério da igreja diz: faças. Deus diz: maldito o homem que fizer imagens. Está lá em Deuteronômio, gente, 27, 15, leia. A igreja diz: são benditos que as fazem e as cultuam. A palavra de Deus diz: quem sacrifica ao ídolo sacrifica a demônios e não a Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, 20. A palavra da igreja idólatra diz: sacrifica a Deus. Deus diz que a imagem não presta para nada. Está lá em Isaías 44, do 9 ao 11, leia. A igreja diz: presta, é boa, é divina. Deus diz: quem anda com uma imagem em procissão não sabe nada. Isaías 45, 20. A tradição da igreja diz: sabe tudo. Deus diz: queime as imagens, não deixe essa maldição na sua casa. Deuteronômio 7, 25 ou 26. Isaías do 30, 22. O magistério da igreja diz: deixe-a, ela é uma bênção para a sua casa. Jesus disse que a igreja teimosa não herdará. A igreja teimosa, que é idólatra, ela não herdará o reino de Deus. Está lá em Apocalipse 22, do 15 ao 16. Leia. O magistério da igreja diz: herdará sim. Teimosa, né? Afinal, quem manda no reino? É Deus ou a igreja? Se fosse a igreja, estaria escrito na Bíblia: reino da igreja, não reino de Deus. Porventura a igreja pode por si só se salvar? Sem Jesus, ela pode fazer alguma coisa? Cristo responde: sem mim nada podeis fazer. Está lá escrito lá em João 15, 5. Meus amados,
Meditemos nisso. Por hoje ficamos por aqui. Amanhã, se for do agrado do nosso Deus, da vontade dele, nós estaremos aqui de volta e estudaremos na palavra. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Adore somente a Deus, em espírito e em verdade. Amém.